manifestar os cores. Essa versão fica mais fácil para acompanhar. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer a irmã Sirlene pelo convite. Quero agradecer ao pastor Jocelino a confiança, dizer que eu e minha família temos assim uma admiração profunda, temos aprendido muito com o Senhor. E assim como todos aqui da igreja, eu tenho certeza que também tem essa admiração. Amém? Vamos lá? A voz está ofegante, porque eu estou nervosa, os irmãos vão entender, eu tenho certeza. Amém. Juízes 4, versículo 6 até o 9. Deixa eu abrir minha agendinha aqui, porque a cabeça, né? Vamos lá. Diz o seguinte, eu não enxergo lá, vou ler aqui na minha Bíblia mesmo. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropa, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu vou voltar só um pouquinho para a gente entender aqui o contexto histórico. Aqui em Juízes, o povo de Israel já estava na terra prometida. O povo já tinha sido liberto lá do Egito, dos 430 anos que estava lá no Egito, já tinha sido liberto, já tinha peregrinado pelo deserto, os 40 anos, e já tinha adentrado Canaã, a terra prometida. Eu vou tomar um golinho de água. E aqui então em Juízes, eles já estavam em Canaã, a terra prometida. Então estava de boa, né? Já tinha conquistado, já estava na terra prometida, estava tudo tranquilo? Não, porque o Senhor já tinha alertado eles, lá em Êxodo. Espera aí que eu vou achar. Eu tinha colocado aqui, encontrei. Que eu imprimi os versículos para a gente ganhar tempo. Em Êxodo 23, 32, o Senhor já tinha alertado eles, já tinha dado algumas advertências. E o Senhor tinha falado: olha, quando vocês conquistar a terra prometida, que vocês adentrar Canaã, não façam aliança com eles, com os deuses dele, vocês expulsem o povo que está naquela terra, porque senão vai ser uma armadilha para vocês. Quando vocês conquistar, que eu der, já está prometido, é de vocês, mas expulsa aquele povo, porque senão vai ser uma armadilha para vocês. E o que aconteceu aqui? Se a gente voltar um pouquinho aqui em Juízes 2:8, o povo adentrou a terra com Josué, Calebe, começou a guerrear, porque dividiu ali a parte da terra, que cada tribo e era de direito. Eles começaram bem a guerrear, a lutar pela terra. E em Juízes 2:8 fala que Josué morreu. E se a gente continuar em Juízes 2:10 fala: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito por Israel. Irmão, isso é muito triste. Então,
aqui surgiu uma geração que não conhecia a Deus. Eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso, o Deus que havia libertado eles do Egito, que colocou eles ali naquela terra. Essa geração não conhecia. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Balaíns. E se a gente lê o livro de Juízes, a gente vê o quanto Deus é longânimo. Porque a gente começa a ler os capítulos, e aqui no capítulo 4 não é diferente. E começa falando assim: e o povo de Israel, mais uma vez, fez o que reprovava a Deus. E aí no outro capítulo: e o povo de Israel, mais uma vez, fez o que reprovava a Deus. Mas Deus é tão longânimo, Deus é tão misericordioso, que aí continua e fala: e o povo clamava a Deus, e Deus então levantava alguém, e derramava do teu espírito, e capacitava, e dava vitória. E aqui não é diferente. Nós temos essa certeza, que nós podemos estar passando o que for. Muitas vezes nós fraquejamos, sim. Nós somos humanos, mas nós temos a consciência de que se nós clamarmos ao Senhor, buscarmos a Ele, Ele vem em nosso socorro. E aqui aconteceu isso. O povo mais uma vez estava sendo oprimido. E aqui fala que já tinha 20 anos que o rei cananeu, Jabim, oprimia o povo. E Deus levanta então Débora como juíza, como profetisa da nação. Deus levanta ela para estar ali intercedendo pelo povo, para estar ajudando. E Deus fala com Débora, fala: olha, chama Baraque, chama ele e fala para ele e que eu vou dar a vitória. E o que Baraque faz? No trecho que a gente lê aqui, Baraque fala o quê? Eu creio que Baraque, porque aqui no 4 fala que o exército dos cananeus tinha 900 carros de ferro. Irmão, vamos imaginar naquela época um exército que tinha 900 carros de ferro. É lógico que eu não sou especialista em guerra, mas eu fico imaginando que era como se fosse índios com lanças, com flechas, e um exército que tivesse tanques de guerra. Era mais ou menos essa situação, né, pastor? Era mais ou menos assim. Aí, quando Débora chama ele, porque ela foi usada por Deus, foi Deus que falou com ela. Chamou para chamar Baraque, falar: chama Baraque, fala para ele reunir 10 mil homens da tribo de Zebulon e Naftali, e para ele ir, que eu vou entregar. Deus fala que vai entregar, que vai dar vitória. O que Baraque faz? O que Baraque fez quando ele escutou? Ele impôs condição para obedecer. Por que, irmãos, que ele fez isso? Porque ele fazia parte da geração que não conhecia a Deus. O que ele fez? Ele deve ter olhado a circunstância. Ele falou: o quê? Eu enfrentar com flecha, com lança, 900 carros de... Ih, não vai dar certo não. Irmãos, e quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus através da palavra, da Bíblia, da palavra ministrada, através até do louvor. Deus fala conosco e nós impomos condição para ouvir a voz de Deus. Quais são as condições que nós temos imposto para obedecer a voz de Deus? Para e analisa, você e Deus. Deus, eu sou muito novo. Deus, eu sou tímido. Teve um irmão que veio aqui e eu achei tão lindo que ele falou que ele estava num determinado lugar. Eu não estou vendo ele aqui, mas que ele estava em determinado lugar e Deus tocou nele para ele falar com alguém, e ele falou e Deus fez a obra e a pessoa se converteu. Irmãos, quantas vezes a gente também é tocado por Deus para fazer algo assim, e a gente olha e fala: e eu? Não, Deus,
Não. E eu creio que uma das coisas, ou será que é só comigo? Das condições que a gente mais coloca quando a gente ouve a voz de Deus é Deus, eu não estou preparado. Deve ser só eu, né? Eu não estou preparado, Deus. Não, Deus, espera, eu ainda não estou preparado. Irmãos, e Deus falou tão forte comigo, porque lá em 1 Samuel 17:37, quando Davi chega diante de Saul, depois de ter escutado Golias afrontando o exército, o povo de Deus, e ele vai diante de Saul, e aí ele chega diante de Saul e fala: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E Davi, então, ele reconheceu. Ele falou: olha, o Senhor já me livrou do urso e do leão, ele vai me livrar desse gigante também. Agora, se Davi olha para ele mesmo, ele usa o urso e o leão como um obstáculo. Ele ia falar assim, ó: olha, Saul, eu já matei um urso e um leão, mas um gigante, não. Um gigante, eu não tenho preparo, não. Gigante eu nunca enfrentei. Não, deixa eles resolver, porque gigante eu nunca enfrentei. Irmãos, a capacidade vem de Deus. É Deus, não somos nós. Deus só quer que a gente se coloque à disposição. Deus só quer que a gente fale: eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. Ele só quer que a gente se coloque à disposição. É Ele que vai nos usar. Quantas vezes Deus quer nos usar e a gente fica impondo condição? Quantas vezes Deus tem falado conosco e as vidas estão perecendo? Quantas vezes Deus fala conosco e a gente olha para as nossas limitações e Deus tem falado: é eu que te capacito, é o meu Espírito. A gente só tem que se colocar à disposição, porque é o Senhor que nos capacita. E aí, no versículo 4, no capítulo 4, 15, então Baraque fala, né? Ele impõe a condição, mas ele vai. Ele fala: se você for comigo, eu vou. E aí no 15, a gente vê, na minha versão fala assim: diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra. Então, ele impôs a condição, mas ele foi. E quem é o Senhor dos exércitos? É Deus. Então, diante do avanço dele, no que ele foi, com os 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon, quem foi adiante? Quem que venceu a guerra? O Senhor. Então a gente só tem que se posicionar e ir adiante, porque quem é o Senhor da guerra? Quem é o Senhor dos exércitos? É Deus. Só que Baraque teve que ir diante do avanço de Baraque. O Senhor derrotou Sísera. E sabe o que eu acho lindo? O agir de Deus. Porque aqui mais adiante fala o seguinte: e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Ué, mas não era o carro? Não era o carro de ferro que era a força deles? Não era o carro de ferro que era o diferencial? Ele desceu do carro de ferro e teve que fugir a pé. E lá em Salmo 27 fala o quê? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Pode vir o que for, o inimigo pode tentar contra a nossa vida como que for,
aquilo que parece ser o ponto forte dele, ele desceu do carro de pé e teve que fugir a pé, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É o Senhor dos exércitos, é o Deus soberano, o único Deus. É Ele que está conosco, é Ele que nos capacita. E aí, agora, começa a falar de Jael, que é a mulher que Débora fala para Baraque, fala, olha, por causa do seu modo de agir, Sísera não vai ser entregue na sua mão, vai ser entregue para uma mulher. Não foi isso que Débora fala para Baraque? E aqui, no versículo 17, começa a falar dessa mulher. Jael era mulher de Éber. Éber era parente de Obabe, que era sogro de Moisés, descendente de Moisés. E a Bíblia fala que eles viviam em paz com o rei Jabim. Ou seja, a família de Jael vivia em paz com o rei cananeu, que era, vivia em paz com o comandante Sísera. E a Bíblia conta, se os irmãos continuarem lendo aqui, a partir do versículo 17, fala que Sísera fugiu a pé do seu carro e foi para a tenda de Jael. E como eles viviam em paz, né, eram aliados, Jael então acolhe ele. Olha a atitude dessa mulher. Jael acolhe ele. Ele pediu água, esconde ele na tenda. Ele pediu água, ela deu leite. Ela cobriu ele ficou tão tranquilo. Irmãos, olha só, ele estava no meio de uma guerra, o exército dele estava perdendo, ele teve que fugir da guerra, mas ele ficou tão tranquilo lá na tenda dela, que a Bíblia conta que ele adormeceu. Só que antes dele adormecer, ele falou para Jael, falou, olha, se alguém passar aí e perguntar por mim, você fala que eu não estou aqui. Olha tanto que o inimigo é astuto, entra dentro da casa da mulher e ainda fala para ela mentir. Olha só. Aí falou para ela, fala que eu não estou aqui. Ficou lá, tão tranquilo que adormeceu. Sabe o que Jael fez? Jael, com uma estaca, a estaca que ela usava para prender a tenda da casa, que era a casa dela, né? Que naquela época eles moravam em tenda. A Bíblia conta que ela cravou essa estaca na têmpora de Sísera, que é entre os olhos e o ouvido, e matou Sísera. Irmãos, que mulher que foi usada por Deus. Olha só, para cumprir a profecia que Débora falou. Ela estava lá na casa dela, ela poderia ter falado, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com essa guerra, eu vou ficar quietinha aqui na minha, mas não, ela foi tão usada por Deus, que ela, olha, irmãos, ela deixou ele tão confortável, que ele adormeceu. Ele pediu água, ela deu leite, que é melhor do que água, né? Que além de matar a sede, ainda alimenta. Ele ficou tão confortável que ele dormiu. E ela ali com as ferramentas que ela tinha, ela foi e cravou a estaca na cabeça dele, na têmpora, e o matou. E quando Baraque veio atrás de Sísera, encontrou ele, ela falou, olha aqui o homem que você está procurando. Irmãos, essa mulher, ela foi usada por Deus para salvar o lar dela e o povo de Israel. Porque, pensem comigo, se Baraque chega e encontra Sísera lá, escondido, na casa, lá na tenda de Jael, os irmãos acham que o negócio ia ficar bom? Tem para mim que não. Então, foi uma mulher que foi usada por Deus. Na casa dela, ela salvou o lar dela e foi usada por Deus para salvar também o povo de Israel, cumprindo o que Débora falou, usada por Deus para salvar. Então, nós vemos aqui, se a gente fizer um paralelo, irmãos, eu não quero ficar apegada ao gênero, a homem e a mulher, isso não vem ao caso. Mas se a gente fizer um paralelo aqui,
Qual que vai ser a nossa atitude quando nós ouvirmos a voz de Deus? Nós vamos agir como Baraque, que impõe condições para obedecer à voz de Deus, que olha as circunstâncias, ou nós vamos ser como Jael, que ali, no lar dela, com as ferramentas que ela tinha, com as ferramentas domésticas ali, com o que ela tinha, se deixou ser usada por Deus, com ousadia, com intrepidez, para salvar o lar dela e salvar o povo de Deus. Que nós venhamos parar e analisar. Qual atitude nós vamos tomar quando nós ouvirmos a voz de Deus? E o Senhor fala conosco a todo tempo. O Senhor fala conosco através da palavra, a Bíblia. O Senhor fala conosco através das ministrações. O Senhor fala conosco quando nós estamos andando. O Senhor fala conosco em todo o tempo. E para finalizar, eu não posso deixar de falar para os irmãos o que Deus tocou muito forte no meu coração. Eu creio que até o propósito da irmã Sirlene me convidar foi por isso, porque Deus tem um propósito em tudo. Antes da irmã Sirlene me convidar, o Espírito Santo estava me acordando de madrugada, mas o diferencial é porque eu estava sendo acordada de madrugada com o versículo de Jeremias 33:3 na minha mente. E eu sempre acordava e vinha: clama-me e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandiosas que estão em ocultas. Vinha assim na minha mente. E eu levantava e orava, e o Senhor me direcionava a orar em relação aos meus filhos. E eu assim fazia. E a irmã Silene me convidou, e eu não liguei uma coisa com a outra. E aí o Senhor me deu a palavra, foi trazendo revelação e tal. E até então eu não conectei uma coisa à outra. Amém. E continuei. Quando foi terça-feira aqui na igreja, eu orando aqui, antes de começar o culto, o Senhor falou muito forte no meu coração. O Senhor falou: minha filha, e eu quero passar para os irmãos, porque eu sei que se eu não falar, porque o Senhor me passou essa mensagem para eu passar para os irmãos. E o Senhor falou muito forte no meu coração. O Senhor falou: olha, diga aos pais e mães para se levantarem. E o Senhor foi ligando assim, sabe quando vai conectando tudo e a gente vai entendendo? E o Senhor falou: diga aos pais e às mães para se levantarem como intercessores dos seus lares, para se levantarem, clamarem por salvação, assim como Jael foi usada para salvar o seu lar. Eu também quero que eles se despertem, se levantem, clamem a mim. O Senhor falava muito forte no meu coração. Diga a eles para se levantar, porque eu vou trazer salvação nos lares. E o Senhor ministrava muito forte para clamar em Jeremias 33:3. Para dizer para os pais e as mães, para clamar, para que o Senhor revele o que está em oculto, porque Ele vai revelar para trazer transformação e para trazer libertação. E o Senhor falava mais, o Senhor falava: e eu vou trazer salvação para os filhos, e essa geração vai me conhecer, não só de ouvir falar, mas vai me conhecer na intimidade, vai me conhecer mesmo. Irmão, sabe o que é conhecer a Deus? Da gente não precisar falar: meu filho, arruma, vamos para a igreja. Eles vão sentir vontade de estar aqui, eles vão sentir vontade de ler a Bíblia, de orar, de buscar o Senhor. E o Senhor fala para eles se levantar e me clamar, me buscar. E Ele ainda falou o seguinte: não é só para os filhos que estão dentro de casa, que Ele tem salvação para os filhos adultos que já saíram de casa. É para clamar, que nós venhamos clamar ao Senhor, porque Ele tem salvação. E a salvação não vai ficar só no nosso lar, essa salvação é para a sociedade também. O Senhor quer salvar.
mas depende do nosso clamor. O Senhor quer que nós nos despertemos para clamar a Ele, que Ele realmente vai trazer salvação. E o Senhor falou muito forte no meu coração, que Ele vai revelar o que está em oculto. Ele realmente vai revelar, sabe para quê? Para trazer transformação, para trazer salvação. E para que nossos filhos e nós tenhamos verdadeira intimidade com Ele. Para que nós conheçamos a Ele no íntimo, no secreto. E essa palavra que o Senhor falou ao meu coração. E é isso que eu tenho. Muito obrigada. É isso que o Senhor passou para passar para a igreja. Amém. Amém, irmão? Levante o clamor pela sua família, irmão. Clame. O seu clamor pode mudar tudo. Mas é o seu clamor, irmão. Tem pais que não preocupam em orar pelos seus filhos. E depois, quando os vê indo para o inferno, aí quer clamar. Aí quer despertar daquilo que já era para ter feito. A preguiça nossa pode conduzir os nossos filhos para o inferno. A nossa preguiça. Amém? Amém, irmão? Irmãos, eu quero apresentar as pessoas que estão conosco. Cadê o da oferta?